O Salmos 22 é um dos salmos mais comoventes da Bíblia, porque ele expressa não somente o sofrimento, mas ao mesmo tempo uma declaração de força, de esperança e fé. Ele também é um salmo messiânico. Muitas das suas partes, em vários versículos, você vai ver que ele retrata do Messias, do momento da crucificação de Jesus Cristo. Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Vida Diária com Deus. É uma alegria te ter aqui para lermos juntos a palavra. E nós estamos já chegando no Salmos 22. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu espero que você fique por aqui. Essa leitura tem edificado a minha vida e tenho certeza que vai também edificar a sua. Sempre no início eu coloco o contexto histórico do Salmo para você se sintonizar. Depois a gente faz a leitura e no final trago toda a leitura para a nossa vida diária, como a gente pode viver esse Salmo, o que a gente leu na nossa vida nos dias atuais. Então, é um vídeo curto que eu te peço que fique até o final para você estar meditando junto com a gente. Vamos lá? Pegue sua Bíblia. Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o Senhor, és Rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste, clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor te liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci, fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto, e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim, como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste: proclamarei o teu nome, e meus irmãos na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que te temem cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações.
Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E a um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Tradicionalmente, o Salmo 22, ele foi atribuído a Davi, provavelmente a um dos momentos das suas fugas de Saul, por exemplo. Nós podemos dividir esse salmo em dois momentos, né? A primeira parte, que é a explicação do versículo 1 ao 21, onde tem todo o lamento e o sofrimento do salmista. E no momento 2, falando sobre a virada, né? Que é o momento de louvor e adoração. E nessa primeira parte, o salmista ele já começa com aquela famosa frase que Jesus disse na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Já no versículo 1, né? Ele se sente desamparado, abandonado por Deus, se sente como um verme, desesperado e ridicularizado pelos outros que estavam em volta. E lembra quando Jesus estava crucificado, que uns soldados estavam lá embaixo vigiando, né? E aí eles olharam para Jesus e zombaram, dizendo, né? Desce-te daí, se você não é o rei dos judeus, você não é o Senhor dos senhores, então salva-te a ti mesmo, né? E no versículo 8 aqui, ele fala exatamente a mesma coisa, né? Recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele quer bem. Você vai vendo que o salmo todo, ele é uma profecia da crucificação de Jesus Cristo. E ele vai contando como ele estava se sentindo, né, naquele momento. E aí ele vai falando, né, da sua fraqueza física, mental, comparando-se a um vaso de barro quebrado. É incrível no versículo 16, né, quando fala: perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Tudo exatamente como acontecia com Jesus. E aí, se a gente trouxer para a nossa realidade hoje, quem nunca vivenciou algo parecido? Com um momento de dor, de angústia, de sensação de abandono, como se Deus não estivesse nos ouvindo. Muitas vezes nos sentimos como se a gente estivesse no fundo do poço, não tivesse mais saída, né? E essa situação pode acontecer por vários motivos. Quando perdemos o emprego, quando enfrentamos uma doença grave, quando somos traídos, a dor de um luto. Enfim, todos nós passamos e passaremos por momentos de dor. Nós estamos no mundo. E no mundo nós teremos aflições. Mas Jesus diz que ele venceu. E aí é que nós podemos nos segurar nele. Nós podemos depositar ali na cruz de Jesus todas as nossas dores e tristezas e angústias. E o que eu acho incrível assim no Salmo 22 é que ele nos passa também a importância que é da gente expressar o nosso sentimento quando a gente está com dor, que é normal o humano questionar. Mas aí, o Salmo não para por aqui no momento de dor, angústia e sofrimento. Ele começa a trazer à memória tudo que lhe dá esperança, das promessas e a fidelidade de Deus. E aí isso alegra o seu coração, e a partir do versículo 19, começa toda a mudança radical, onde ele começa a louvar e engrandecer o nome do Senhor. E aqui é importante a gente entender que nesse momento de dor, de escuridão, onde a gente não enxerga, às vezes, nenhum palmo à nossa frente, a gente pode entender que a fé, a nossa fé, ela pode ser o farol que vai nos guiar. A fé, ela pode não aliviar a nossa dor naquele momento, mas ela nos oferece a certeza de que nós não estamos sozinhos. E eu quero que você grave algo que eu vou dizer agora e aplique isso na sua vida. A dor, ela é real, mas ela não é o fim de todas as coisas. A fé não é a ausência de dúvidas.
Mas a escolha que nós temos de confiar, mesmo quando as respostas não são claras, mesmo quando a gente não tem todas as respostas. E a gratidão, ela pode ser a ponte que nos conduz à esperança. O Salmo 22 é, portanto, um guia que nos direciona nessa nossa jornada de dor e redenção. E ele nos encoraja a sermos honestos com tudo que nós sentimos, a colocar para fora a nossa dor, mas ao mesmo tempo nos agarrarmos nas promessas de Deus e encontrarmos no meio da tempestade um lugar de gratidão e adoração ao nosso Deus. E uma lição que eu tiro desse salmo para a minha vida e que eu quero trazer para você é que a fé não é um caminho sem sofrimento, mas ela é a certeza de que nós não caminharemos sozinhos, que nós não estamos sozinhos nessa jornada. Você recebe essa palavra? Se você ainda não leu os salmos anteriores, eu te convido, vai colocando em ordem, vai colocando aí em dia, no seu dia a dia, vai lendo um salmo de cada vez, meditando, para estar caminhando junto com a gente nessa jornada, nessa leitura. Se essa palavra edificou a sua vida, comenta aqui embaixo o que mais te tocou, alguma experiência que você viveu de dor, mas que Deus trouxe alegria e você louvou o nome do Senhor. Não saia sem abençoar o canal, só clicando aqui no joinha, com a sua curtida. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.